Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero começar com uma frase que a princípio pode parecer não ter nada a ver com o assunto, mas depois eu vou ver que tem muito a ver. É uma frase de Chesterton, que foi um grande pensador cristão no começo do século passado. Quando se deixa de acreditar em Deus, se passa a acreditar em qualquer coisa. Essa é a frase que vamos para frente, a gente vai estar falando dela de novo. O que eu quero falar no vídeo de hoje é a respeito desse livro aqui, A Caixa Preta de Darwin, o desafio da bioquímica para a teoria da evolução. Ele é um bioquímico norte-americano e assim, a bioquímica ela é um ramo da biologia que estuda as reações químicas dentro das células, todos os processos que acontecem, e ela é algo que é altamente complexo. Eu, por exemplo, estudei isso na faculdade de agronomia que eu fiz, que eu estudei a bioquímica vegetal, que era uma das matérias mais que todo mundo, a maioria, reprovava, ficava de final, porque é algo muito complexo. E de uma forma brilhante o autor apresenta essa complexidade da bioquímica, até para pessoas que não são muito da área, são mais leigas e tal, para poderem compreender um pouco do que ele quer dizer através desse livro. E por que caixa preta? Porque até meados do século passado não se sabia o que acontecia dentro das células. O quão complexo era cada processo ali de produção de proteínas, de metabolismo, de fotossíntese no caso dos vegetais e de algumas bactérias, né? E quando se descobriu essa complexidade, foi uma verdadeira caixa preta, né? Algo que é desconhecido até então. A história da teoria de Darwin, ela, quando foi proposta por ele, até mais ou menos no meados da década de 50, ela explicava muita coisa, né? Ela tem muita coisa que ela faz sentido, que ela realmente se encaixa, né? Por exemplo, na questão de adaptação morfológica, anatômica, o ambiente precisa ser maior, então são selecionados os indivíduos que têm maior estatura e assim por diante. Então toda essa parte ela até pode ser observada em experimentos, seleção natural ou artificial muitas vezes, até no caso da agricultura, esse fenômeno pode ser observado. Né? E então na década de 50 se chegou ao consenso entre as diversas áreas da biologia, e juntamente com a genética se postulou o neodarwinismo, que a princípio poderia explicar toda a forma de evolução de pequenas estruturas para grandes estruturas em todas as espécies conhecidas. Né? Porém, no neodarwinismo não estava a bioquímica, porque ela ainda não tinha sido descoberta, né, a bioquímica das células. Contudo, já no meio acadêmico já tinha se formado essa mentalidade, né? Não, nossa, a teoria de Darwin pode explicar tudo que a gente conhece, né? Podemos deixar tudo aquilo que tenta explicar as coisas através da criação, isso tudo pode ser deixado de lado. Então já acabou se criando essa mentalidade dentro do meio acadêmico. E quando chegou a bioquímica, se continuou com essa mesma ideia. Só que quando você vai analisar friamente, não, como é que um negócio complexo desse aqui foi obra do acaso? Como é que um sistema bioquímico que envolve diversas enzimas de proteínas e interação com diversos processos que são muito precisos, como é que isso pode ter aparecido de maneira gradual? Isso que ele chama no livro de sistemas irredutivelmente complexos, que eles não podem ter aparecido, não, começou assim, e daí vem esse outro, e não tem como. Inclusive ele coloca muitas proposições de Richard Dawkins, que é uma referência do darwinismo, como aquilo acaba sendo inconsistente na tentativa de se explicar a origem desses sistemas complexos. Né?
E, portanto, ele conclui que, de maneira assim, que é bem imparcial mesmo, né? Não se colocando como um criacionista, mas que a bioquímica ela coloca em xeque a capacidade da teoria de Darwin de explicar a origem desses sistemas. E como eu já falei, a teoria de Darwin tem muitas coisas que são concretas, visíveis, mas nesse ponto ela acaba entrando em xeque, assim como, por exemplo, também no ponto da especiação, né? Que teria que ser de maneira gradual, porém o registro fóssil mostra que não é bem assim, né? Foram períodos que de repente apareceram muitas espécies, o que também contraria a, a teoria de Darwin, né? E nós vemos que essa complexidade, ela se inicia desde o começo da origem da vida, né? Aquela origem da vida, ela se deu pela produção dos aminoácidos que tem a seguinte estrutura. Bom, nós vimos aí a estrutura dos aminoácidos, que são a base para a produção das proteínas e que podem ser produzidos na natureza, digamos, em condições especiais de radiação e na presença dos elementos químicos necessários. Daí, quando se constatou isso, nossa, pronto, então está explicada a origem da vida a partir dos aminoácidos, podem ser formadas as proteínas, que são a base da vida. Mas vamos dar uma olhada em como é que é a estrutura da proteína. Bom, como você pode ver, a proteína já é algo que é muito mais complexo e avançado do que os aminoácidos. E você vê que cada bolinha daquela é um aminoácido que acaba se interagindo numa molécula maior, e a formação dessa molécula de proteína ela é muito mais complexa do que a formação dos aminoácidos. É que quando se soube que é possível gerar aminoácidos em determinadas condições, nossa, então a vida está explicada. Então a partir do aminoácido, daí já surgiu, já deu para fazer as proteínas, só que o negócio não é tão simples assim. Porque cada proteína tem sua estrutura específica, sua posição específica do aminoácido, o hidrogênio que fica em tal posição ou naquela, e cada proteína pode ter de 50 a 3 mil aminoácidos. Portanto, para se gerar essa estrutura, é algo que vai muito além de simplesmente gerar aminoácidos. E esse processo da síntese, isso acontece em dois lugares. Ou dentro da própria célula, ou seja, aquilo que já é vida, ou em laboratório com condições muito específicas. Ou seja, na natureza isso é pouco, provável para praticamente impossível isso acontecer, porque ela precisa de condições muito especiais de temperatura e pH, precisa ser muito controlado. Então nós vemos o seguinte, quando você pensa que não, o acaso pode ter gerado tudo. Não, por essa molécula aqui, daí juntou essa outra aqui, mas daí teve outra condição especial aqui, que ele juntou isso e foi juntando e fez uma proteína que daí se juntou com outra proteína e daí gerou o primeiro DNA que daí teve as informações necessárias para a replicação e daí apareceu a vida. O que nós vemos? Que o acaso teve que operar mais milagres do que o próprio Deus no primeiro capítulo de Gênesis. Então, aí voltamos à frase de Chesterton. Quando se deixa de acreditar em Deus, se passa a acreditar em qualquer coisa. Você passa a acreditar que uma coisa tão complexa pode ter vindo do acaso para não precisar acreditar em Deus. Você passa a acreditar em qualquer coisa só para poder se livrar daquilo que morte acaba batendo aqui. Então, foi Deus o Criador de tudo isso. Né? E nós chegamos à seguinte questão. Tanto eu que creio como que não crê, eles fazem isso por fé. E a minha fé
em algo que está acima do próprio mundo natural. E aquele que não crê tem uma fé no próprio natural, que o natural vai fazer as coisas. Ou seja, é uma fé que acaba sendo mais racional do que a fé de acreditar que o Criador que fez tudo isso. Então essa é a reflexão de hoje. E espero que eu possa ter entendido o que eu quis dizer. E que Deus abençoe a todos. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.